Há uma verdade silenciosa, mas incontornável, que habita o coração humano. Mesmo naqueles que gritam negação, que erguem muros de argumentos, que declaram com veemência sua independência, essa verdade permanece inabalável. O homem jamais consegue ser neutro diante de Deus. Não existe em toda a realidade criada um lugar de não engajamento. Não existe um espaço vazio, um território existencial, onde a criatura possa se colocar em completa independência do Criador. Ainda que alguém afirme, eu vivo como se Deus não existisse. Essa declaração já é, por si só, um ato de engajamento. Apenas um engajamento negativo, uma resposta invertida, mas ainda assim uma resposta. A questão fundamental não é se o homem responderá a Deus, mas como ele responderá. Desde o Gênesis, a Escritura nos mostra que o homem não foi criado para viver isolado, mas para viver em relação. Deus cria o ser humano com uma estrutura ontológica de participação. O homem não é um fim em si mesmo. Ele existe como um ser voltado para alguém, para o seu Criador. Cada batida do coração, cada pensamento, cada escolha, tudo aponta para uma realidade relacional maior. Essa estrutura se manifesta na própria linguagem bíblica. Em Atos 17, 28, Paulo diz aos filósofos atenienses: nele vivemos, nos movemos e existimos. Não apenas vivemos diante de Deus, mas vivemos nele. Isso significa que a vida humana não pode ser neutra, assim como uma onda não pode ser separada do oceano. Aqui entra a primeira implicação epistemológica. Negar a Deus não é como desligar um aparelho que está fora de ti. É como tentar apagar a luz fechando os olhos. Tu podes negar a luz para ti mesmo, mas a luz continua lá. E a tua própria negação prova que ela existe. Se o homem foi criado para responder, toda resposta será uma forma de engajamento. Não existe terceira via. Paulo nos mostra isso em Romanos 1, 18 a 25, ao descrever o movimento humano diante da revelação divina. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. Suprimir não é eliminar. Suprimir é pressionar para baixo, como alguém que tenta manter uma bola submersa na água. Quanto mais força se aplica, mais evidente se torna a resistência. Assim funciona a negação. É ativa, exige esforço, envolve paixão. O homem, portanto, tem duas possibilidades existenciais: voltar-se para Deus em fé, aceitando a verdade revelada e entrando em comunhão. Voltar-se em idolatria, negando a verdade, distorcendo-a, reinventando-a, mas nunca jamais abandonando-a completamente. A idolatria é prova disso. Quando o homem nega o Deus verdadeiro, ele não se torna ateu no sentido puro, mas cria deuses alternativos, imagens distorcidas, ideologias que ocupam o espaço deixado pela negação. Todo ateísmo, em última análise, é idolatria intelectualizada. O ateu pode negar a existência de Deus com palavras, mas na prática ele adora algo, seja a razão, a ciência, o prazer, o poder ou a própria negação. Aqui entramos na dimensão epistemológica do problema. Negar a Deus não é um ato neutro, porque epistemologicamente não existe neutralidade na relação entre Criador e criatura. Vamos considerar isso passo a passo. Para negar algo, tu precisas do conceito desse algo. Quando alguém diz, Deus não existe, ele já está usando a categoria Deus, participando de uma ideia que só existe porque Deus é uma realidade revelada. A própria declaração negativa já é uma confissão indireta. Toda linguagem sobre Deus, mesmo negativa, é performativa. Quando o ateu debate, escreve livros, constrói argumentos, ele não está fora da relação com Deus, mas imerso nela, ainda que pela via da oposição. Ele não pode falar contra Deus sem falar sobre Deus. A negação é uma forma de participação distorcida. O ateu não está fora do jogo. Ele está no centro dele, apenas em rebelião. Ele é como um filho que grita contra o pai na sala da casa. O grito, por mais rebelde que seja, prova a relação.
Assim, epistemologicamente, não existe descrença pura. O ateísmo não é ausência de fé, mas fé invertida. É uma postura ativa, apaixonada, que tenta destruir aquilo que, paradoxalmente, confirma por sua própria existência. Negar exige mais do que raciocínio. Exige paixão. Toda negação ativa tem uma energia emocional que a sustenta. O ateu não nega porque é indiferente. Ele nega porque deseja profundamente que Deus não exista. Aqui está uma verdade perturbadora. O desejo é proporcional à negação. Quanto mais alguém luta contra algo, mais revelado fica o seu vínculo com esse algo. Não se trata de amor e ódio coexistindo, mas de uma dinâmica em que o amor se manifesta na própria medida da negação. Ao negar a existência de Deus, o ateu paradoxalmente confirma o objeto que tenta suprimir, pois só é possível negar aquilo que, de alguma forma, está presente. Assim, sua negação não elimina o vínculo, apenas o torna distorcido e invertido, revelando que, em última instância, ele ama na exata medida em que nega. Essa é a essência do que chamaremos, ao longo desta série, de idiota apaixonado esquizoide. Idiota porque tenta viver fechado em si, recusando-se a participar conscientemente da realidade maior. Apaixonado porque sua negação é carregada de emoção, de desejo oculto. Esquizoide porque vive dividido entre o que sabe no íntimo e o que declara publicamente. Essa tríade revela a profundidade do conflito interior do homem diante de Deus. Se todo homem está sempre engajado diante de Deus, isso significa que não existe espaço neutro em nenhuma área da vida. Na política, tu estarás servindo a um ídolo ou a Deus. Na ciência, tu interpretarás os dados como criatura submissa ou como rebelde. Na arte, tu expressarás a beleza como reflexo do Criador ou como celebração da autonomia humana. Essa visão transforma a forma como olhamos para a cultura e para o mundo. Não existem territórios seculares no sentido absoluto. Toda a criação humana é uma resposta, fiel ou distorcida, ao Deus que se revela. Chegamos então a uma conclusão inescapável. Tu não podes te esconder de Deus. Tu podes negar, argumentar, tentar reinventar a realidade, mas não podes sair da relação. Essa é, ao mesmo tempo, boa e má notícia. É má notícia porque significa que tua rebelião não te tornará livre. Tu permanecerás preso em uma guerra interior, vivendo como um esquizoide existencial. Mas é boa notícia porque significa que a reconciliação é possível. Cristo veio para transformar a resposta negativa em resposta de fé. Ele oferece, pela cruz, a única saída para a não neutralidade. Não uma fuga, mas uma redenção plena, onde tua paixão encontra o seu verdadeiro objeto e tua vida se integra novamente ao propósito para o qual foste criado. Hoje tu podes escolher como responderás a Deus. Não se trata de escolher se vais responder, porque tu já estás respondendo agora. A única questão é, tua resposta será adoração ou idolatria?